Queridos amigos do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita, que tem o compromisso, nesta primeira temporada, de estudar o livro Cartas de uma Morta. O segundo livro psicografado por Chico Xavier. Este livro é o único ditado pela sua mãe, Maria João de Deus. É um livro surpreendente, é um livro fantástico. Muitos amigos vêm nos acompanhando desde a introdução, desde o prefácio, em que nós temos a oportunidade de vislumbrar o mundo espiritual narrado por esta mulher apaixonante, por esta mulher guerreira, por esta mulher que nos apresenta um mundo espiritual que até então nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos contato. No programa de hoje nós daremos continuidade vendo o capítulo Gritos, Blasfêmias e Lágrimas. Nós vamos ver já ela vendo e sentindo a dor do outro. Vamos iniciar então mais um programa Opinião Espírita. Como dissemos há pouco, sejam todos bem-vindos a mais um programa. E hoje começaremos a ver gritos, blasfêmias e lágrimas. Começa Maria João de Deus nos narrando: suas exclamações pungiam minha alma, enchendo-a de sofrimentos aspérrimos. Ó Deus, de misericórdia infinita, por que humilhais com tanta dureza o meu espírito culpado? Que me valeram os títulos da terra, suas honrarias e distinções? Não já reconheci toda a enormidade dos meus desvios, Senhor? Exprobações como estas eram misturadas com gritos e blasfêmias, ao lado de soluços e de muitas lágrimas. Aqui nós estamos vendo uma região em que se campeia a culpa nas pessoas. Quem as acusam não são os outros, é a sua própria consciência do que poderiam ter feito e não fizeram, do que poderiam ter ajudado e não ajudaram. Será que nós não nos encontramos também na mesma condição que estas pessoas que no amanhã poderemos estar chorando, blasfemando, gritando pela oportunidade que nós perdemos? Mesmo que a nossa oportunidade seja difícil, seja áspera, seja torturante, nós todos estamos tendo a dádiva de olharmos para a vida e vermos os seus pontos de luz, mesmo que ainda sejam luzes pequeninas, mesmo que sejam luzes que ainda não têm uma propagação enorme, porque o mundo espiritual está cheio destas regiões narradas por Maria João de Deus, em que pessoas estão reféns da sua própria culpa, da sua própria consciência, do seu próprio modo de pensar e de agir, quando analisando a vida questionaram do que adiantou as posses que eu possuía, os títulos que eu tinha, a importância que eu exercia perante a sociedade. O mundo espiritual, nós todos seremos tratados por igual, tanto o rico em comparação com o pobre, o sábio em comparação com o tolo, as pessoas esclarecidas em relação às pessoas que não tiveram acesso a um grau escolar mais adiante. Para Deus, nós todos somos iguais. O que irá diferenciar um do outro, ou uns dos outros, é o bem perseverante que nós tivemos aqui.
Lá não será perguntado se eu fui espírita, se eu fui católico, se eu fui protestante, se eu seguia a Deus ou não, se eu tinha em Deus aquela ideia de um pai ou não. Para Deus isto pouco importa. O que ele leva em conta é o trabalho perseverante no bem, a forma com que eu ajudo o meu semelhante, a interação que eu lido com esta sociedade, ainda maquiavélica, ainda prepotente, que ainda dá muito valor para o que a pessoa possui materialmente e esquece que isso é importante, mas não é tudo, que hoje nós também somos convidados a ver o que a pessoa é por dentro, através dos seus sentimentos, através das suas ações, através do seu comportamento, mediante aos desafios que campeiam os nossos corações. Então nós estamos tendo a oportunidade de ver a vida com outros olhos. E Maria João de Deus, este espírito apaixonante, nos mostra uma realidade até então desconhecida por todos nós. Por que desconhecida? Porque nós estávamos habituados com aquela ideia da igreja, do céu fácil, em que nós pagávamos e íamos para uma casa no céu, comprávamos um lote, comprávamos o perdão de Deus através da indulgência para nós, para os nossos familiares. Hoje, nós sabemos que Deus não vem de nada. Hoje, nós sabemos que o que vai ser o diferencial do outro lado não é o que eu possuía materialmente aqui na terra, e sim o bem perseverante que eu pratiquei ao longo de toda a minha existência. Isto sim será o diferencial quando todos nós estivermos do outro lado, porque em verdade aqui nos encontramos de passagem, a nossa verdadeira pátria não é esta, campeada ainda por injustiça, campeada ainda por desigualdades, campeada ainda por fome, campeada ainda por ilusões temporárias como a riqueza, como a beleza, como a fortuna, como os títulos que a sociedade pode nos outorgar. Hoje nós devemos pensar que tudo isso é muito importante, mas importante enquanto aqui estamos. A morte vai chegar para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, com algumas décadas, estaremos do outro lado da vida, só que do outro lado da vida não é igual aqui. Lá existem realmente regiões terríveis de sofrimento, em que estaremos martirizando a nós próprios pelos equívocos que cometemos e pelo bem que deixamos de praticar. Enquanto nós imaginamos que cometemos alguns atos ilícitos e ninguém vê, ninguém cobra, ninguém julga, ninguém condena, nós muitas vezes imaginamos, eu me safei. Nós não safamos de nada. Perante o homem e perante a lei do homem eu me safei. Mas e perante a lei de Deus? Enquanto não tem nenhum encarnado vendo as minhas ações, tem um monte de espíritos me acompanhando. Espíritos que eu não vejo, espíritos que eu não ouço, espíritos que eu não sinto. Então a lei divina é como se fosse um grande Big Brother. Não sei se os amigos que estão fora do Brasil, como em Portugal, nos Estados Unidos, têm este reality show que nós temos aqui no Brasil, mostrando a falência da sociedade. Nós temos este reality show que, exemplificando, é uma casa vigiada em todos os cantos. A nossa vida também é assim. Não pelo homem, mas sim pela lei divina. Então não há um crime que fique impune. Não há uma ação que fique impune. Eu posso imaginar que o que eu fiz ninguém irá saber. Realmente, dentre os encarnados, pode ser que ninguém saiba, mas os espíritos nos acompanham, os espíritos sabem dos nossos pensamentos. Quem quer ler um pouco mais sobre isto vai ter a oportunidade de ver em O Livro dos Espíritos, do que nós possamos aumentar a forma de vermos a vida, porque do contrário, nós estaremos subordinados ao que Maria João de Deus vem nos narrando no programa
de hoje. Agora nós vamos ver o capítulo seguinte, que tem como título: a regeneração e o triunfo são possíveis pelo amor. O amor é esta chama universal que nos convida à transformação, ao melhoramento, à mudança de aspectos e de comportamentos. Começa Maria João de Deus nos ensinando: inquiri, então, ao meu esclarecido mentor sobre a causa desses sofrimentos. Estas regiões, disse-me ele, são as que mais se avizinham da terra, e justamente sobre o que determina o sagrado estatuto da compensação, porque essas atmosferas pestilentas refletem os sentimentos que lá predominam: a inveja, a avareza, a ambição, o sensualismo campeiam livremente. Todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente podem descer até os lugares onde anteriormente viveram apegados a tudo quanto constitui o substrato dos seus prazeres. Olha que interessante, Maria João de Deus indo no cerne dos defeitos que nós temos na atualidade, como tivemos no passado e que por um bom tempo ainda reinará em nossos corações. A inveja. Tudo que eu não consigo e que o outro possui é motivo de eu ter inveja. Nós notamos hoje que as redes sociais é uma bênção, mas ao mesmo tempo é um problema quando não usada corretamente. Então nós vemos que tem pessoas que viajam e postam aquelas fotos, as mais bonitas. Só que você tem muitos amigos que não têm condições de viajar. Você tem muitos amigos que gostariam de estar no teu lugar, naquele local que você estava. Tem muitas pessoas que, não sabendo gerenciar o seu dinheiro, chega no final do ano, nas suas férias, não pode sair de casa. E ele passa a ter inveja do que você fez e do que você tem. A inveja ainda faz parte da nossa sociedade. Quando não, somos maledicentes em relação ao que o outro tem. Ah, o outro trocou de carro. Sabe por quê? Porque está mexendo com droga. Sabe por quê? Porque está roubando alguém. Não, porque ele trabalhou. Realmente, muitos enriquecem na vida à custa de lesar o próximo, à custa de prejudicar o próximo, mas a maioria consegue as coisas trabalhando, se esforçando, com o suor do seu esforço. Mas nós, para depreciarmos o que ele conseguiu, já logo imaginamos que ele está lesando o próximo para ter atingido. Então a inveja ainda está no nosso olhar, a avareza, aquela ideia do querer cada vez mais e querer só para nós. Então que nós possamos compreender que tudo que nos foi ofertado ficará para alguém no amanhã, com a nossa morte. Então vamos aproveitar tudo que nós temos, mas sem aquele apego excessivo de falar é meu enquanto aqui eu estou. A partir do momento que eu não estiver, deixará de ser meu. Ambição. Quais as nossas ambições? A minha ambição, não tem problema eu ter ambição, desde que eu não prejudique o meu próximo, desde que eu não tenha que prejudicar o meu próximo, porque às vezes para eu ganhar, alguém tem que perder. E para eu fazer o outro perder, eu prejudico ele, eu prejudico a família dele, eu prejudico os interesses dele por conta da minha ambição. Isso no campo profissional, isso no campo religioso, isso no campo social. E o pior, o sensualismo. Hoje nós vemos a sexualidade, em especial nas pessoas da minha idade, mais jovens do que eu, de um modo todo equivocado. Hoje nós vemos que o sexo para nós, os homens, para as mulheres, está pior do que no reino animal. Você vê que hoje já não tem mais aquela prudência. Hoje, numa noite, você tem 5, 6, 10 relações com 10 pessoas diferentes. Aí depois você pega uma doença transmitida pelo sexo, aí nós vamos culpar o karma. Nós vamos culpar Deus. Não, você culpe a sua irresponsabilidade. Você culpe a sua falta de previdência. Não é culpa de Deus, não.
Então nós vemos aqui por Maria João de Deus que os nossos sofrimentos não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, não é culpa de ninguém, é culpa nossa. Porque é muito fácil falar assim, Deus privilegiou esse e não privilegiou aquele. Nós somos injustos, Deus não é. E é uma bênção nós não sabermos o que fizemos no ontem, porque talvez não teríamos estrutura para suportar o que ontem cometemos. E encerra Maria João de Deus nos falando: não souberam vibrar com os ideais da alma e não quiseram abandonar as ilusões de seus dias terrenos. Vivem com a sua própria angústia, acalentando desejos inqualificáveis. Quanto ao possível perdão de Deus, não se justifica, assim como os insultos e os blasfemos dos homens não o atingem. O poder criador não se poderia pessoalizar para conceder beneplácitos. A lei de Deus é sempre o amor. Amor é a luz que envolve o universo, é o éter vivificador, é a afeição dos espíritos dedicados, é a alegria dos bons, é a luta que aperfeiçoa. A alma culpada pode, pela súplica, pelos desejos reiterados, reorganizar o seu mundo interior, equilibrá-lo para a obtenção de maior força aos novos propósitos de regeneração e aperfeiçoamento, captando assim, nesse amor universal, os elementos do seu triunfo na luta, mas a prece não afasta do caminho aquilo que ela própria buscou com os seus pensamentos e atos. Então aqui nós vimos um capítulo apaixonante. Eu sempre tive um carinho muito grande por este livro, porque revela muitas coisas que não dávamos valor em outrora. O amor, sem sombra de dúvida, é a cereja do bolo para o homem de bem. O amor, como já tivemos oportunidade de falar em várias vezes e reiteramos em mais esta oportunidade, o amor é o que nos aproxima das pessoas, não apenas aquele amor conjugal de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Ou hoje nós vemos as necessidades evolutivas de um homem caminhando com outro homem, uma mulher caminhando ao lado de outra mulher. Não é apenas este amor conjugal que nós queremos mencionar, nós queremos mencionar o amor universal que está em todas as relações que nos ligam, desde os amigos, dos familiares, para com os filhos, para com os companheiros que ombreamos no nosso trabalho, para os companheiros que ombreamos no nosso templo religioso, mesmo você não sendo um espírita, sendo apenas um simpatizante da mensagem espírita. Então nós notamos que o amor vem a ser a palavra de ordem para o cristão, independente se nós somos espíritas, católicos, protestantes, ou independente se somos cristãos, independente se cremos em Deus. Palavra de ordem é o amor, é nós procurarmos fazer a nossa parte com desinteresse, fazer a nossa parte apenas e tão somente com o intuito de ajudarmos, de assistirmos, de beneficiarmos a quem esteja do nosso lado, quem esteja querendo um ombro e uma palavra amiga. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu gostaria de relembrar que a TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui da cidade de Itapira, estado de São Paulo. E nós, como todos os centros espíritas, nós sabemos as dificuldades naturais de mantermos as suas atividades. Aqui realizamos a Pomadinha Chico Xavier, aqui nós temos um departamento editorial em que publicamos livros, aqui nós temos a TV A Caminho da Luz, em que temos uma grade de programação pelo YouTube e pelo site tvacaminhodaluz.com.br, mas eu gostaria de contar com a sua ajuda. Então você pode entrar na nossa loja virtual, loja@acaminhodaluz.com.br. Lá você tem várias formas de nos ajudar, adquirindo um livro, adquirindo um DVD, adquirindo um CD. Você estará ajudando a manter este projeto no ar, que nós sabemos das dificuldades naturais. Lembramos também que todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos pela minha fanpage, você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número, você curte a nossa página e participe
através da minha fanpage e de um vídeo ao vivo que iniciaremos na minha página, na minha linha do tempo. E você é o meu convidado especial para já neste domingo estar participando conosco. Nós vamos encerrando o programa Opinião Espírita pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, desejando a todos uma semana de muita paz, de muito amor, e semana que vem estaremos dando continuidade neste estudo maravilhoso que é do livro Cartas de uma Morta. Um beijo em seu coração.